Irmãos, esse texto, ele traz assim uma meditação e uma reflexão muito forte para nós. Essa semana eu tive ministrando ali naquela clínica de recuperação do pastor Fischer, e o Espírito de Deus me levou a falar sobre arrependimento. Nós estamos vivendo dias difíceis. O tema dessa palavra, os meninos vão colocar ali, é: acorda para o chamado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, e eu quero que vocês aceitem isso como um pai, que eu já tenho os cabelos brancos, que está preocupado contigo, e também eu mesmo estou preocupado com os dias que nós estamos vivendo. Quando Deus me deu esse tema, acorda para o chamado, não está relacionado ao chamado de ser um pastor, de ser um missionário, de ser um evangelista, de ser um presbítero, não é isso. É no chamado das trevas para o reino da sua luz. É o chamado que um dia Deus tocou no seu coração e você entendeu que precisava entregar a sua vida para Jesus. Nós aprendemos desde cedo que a gente se converte, que o chamado para servir a Deus é diferente de um chamado ministerial, que não é o que eu quero comentar com vocês essa noite. É um chamado para servir a Jesus, literalmente. Agora, nos últimos tempos, o que tem acontecido? As pessoas estão dormindo para isso. Essa carta, o apóstolo Paulo, ele escreve para a cidade de Éfeso, é um contexto histórico, 62 anos depois de Cristo, então tem cerca de 2000 anos mais ou menos, quando ele escreveu essa carta. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava dentro de uma cadeia. E lá dentro da cadeia, alguém os visitando, alguém chegando até ele, passou o relatório daquela igreja de Éfeso, que estavam envolvidos em coisas que não era o que eles tinham aprendido. Se você vê aqui os primeiros versículos, nós vamos voltar aqui onde eu estava lendo. No versículo 1 ele diz assim, ó: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O segundo versículo diz assim: portanto não sejais participantes com eles. Não sejais participantes com eles. Então havia uma diferença entre um povo que teve um chamado, com um grupo de pessoas que não tinha palavras benéficas, eram nocivas. Olha, irmãos, o tempo passa, a palavra de Deus é imutável, as coisas de Deus são imutáveis, mas o tempo vai roubando muita coisa que envolve a nossa santidade, o nosso envolvimento com as coisas de Deus. Hoje nós vivemos dias difíceis, são muitas as pessoas que estão adormecidas no seu chamado. Pessoas que um dia entregou a sua vida a Jesus, derramou lágrimas, se alegrou, se arrepiou, pulou. E eu quero dizer para você que tem pessoas aqui nessa noite, que um dia foi assim, e está com a vida fria e morna. Mas uma coisa eu te afirmo pelo Espírito: você está aqui porque Deus quer falar contigo acerca do teu chamado. Então muitas pessoas estão dormindo, e assim como a igreja de Éfeso estava se envolvendo com aquelas pessoas naquela época, as pessoas também estão se envolvendo nos dias de hoje, através das rotinas que esse mundo traz. Aquela cidade de Éfeso era uma cidade muito importante comercialmente falando. Era como se todos os lugares, vamos imaginar Brusque, e todos os povos menores, as cidades em volta, São João, Nova Trento, vinha para Brusque fazer as compras, movimentar suas finanças. Assim era Éfeso naquela época. Entretanto, Éfeso era uma cidade que era, além de ter todo esse movimento, essa riqueza de movimento, era uma cidade pecaminosa, era uma cidade idólatra. Era uma cidade que tinha um contexto assim de prostituição, muita prostituição. Estava envolvido com todas essas coisas, imoralidade e, acima de tudo, corrupção. Não é muita coincidência com os dias de hoje? O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Imoralidade, corrupção. É isso que nós estamos vivendo. E como a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada novo dia,
hoje o Senhor, através do seu Espírito Santo, está trazendo uma palavra de reflexão para a nossa vida. A mensagem não é para machucar ninguém. A mensagem é para despertar em você que você pode voltar ao princípio de tudo. Aleluia! Que você pode voltar aos primeiros passos, às primeiras experiências que você teve quando aceitou o chamado do Senhor Jesus. A Bíblia diz um versículo que todos nós conhecemos e é repetido dezenas e dezenas de vezes aqui na nossa comunidade. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós, para que vades e que dê fruto, e que esse fruto permaneça. O Senhor o chamou porque te escolheu. Ele não faz acepção de pessoa, mas Ele viu algo em você, Ele viu algo interessante na sua vida, e por isso Ele te chamou para esse propósito. E eu não posso virar as costas e andar adormecido. Eu preciso que esse gigante espiritual acorde na minha vida, para que eu possa ser usado pelo Senhor. A restauração do homem natural, para voltar para o mundo espiritual, para o homem espiritual, depende de nós. E para isso que nós fomos chamados. Nós não podemos recuar. Então acorda para o chamado que Deus fez lá atrás. Acorda, abre os olhos. Já já o tempo passa. Daqui a pouco até uns podem morrer. E está adormecido. Não diferentemente quando era com Éfeso, é os dias que nós estamos vivendo. É muita sujeira, é muita imundícia, é muito pecado, é muita bagunça. Os conceitos sociais estão tudo errado. O conceito de família acabou faz tempo. Vivemos uma luta diária. Nós não sabemos quem que presta, quem que é bom, quem tem bom testemunho, nós não sabemos. É uma mistura só. E o apóstolo Paulo diz: não se envolvas com palavras vãs dessas pessoas. Quando muitos aqui se converteram um dia e atenderam o seu chamado, você sabe muito bem disso, que a primeira coisa que aconteceu na sua vida, você perdeu todos os seus amigos. Primeira coisa. Irmãos, nos dias de hoje as pessoas estão aceitando o chamado, entregam a sua vida a Jesus e continua do mesmo jeito. Eu não estou aqui fazendo uma apologia que você não pode ter amigos, você tem que ter amigo. Mas os amigos seus que não conheceu, o que você conhece, é eles que têm que vir para você, não é você continuar com eles. Por isso nós levamos um nome pelo mundo inteiro, olha para nós e diz: lá vem um protestante, que dificilmente está acontecendo nos dias de hoje. Porque o protestante, ele protesta contra o pecado. O protestante, ele foge dessas coisas. Então, queridos, a palavra que Deus, quando o Senhor ministrou para compartilhar com os irmãos, é que nós temos que nos acordar. Porque tudo que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui com a igreja de Éfeso era desvincular os cristãos que estavam morando naquele lugar. Assim como Brusque, assim como o Brasil, assim como o mundo inteiro, existe todo esse tipo de imundície no meio do mundo de cerca de 8 bilhões de habitantes. Mas no meio de 8 bilhões de habitantes existe um grupo de pessoas que o Senhor chamou. E o que o Espírito Santo quer fazer nos dias de hoje é desvincular as pessoas que estão com um pé no mundo e um pé na igreja. Não é desse jeito. Não é assim que se Jesus voltar hoje, vai subir. Não é dessa forma. Nós temos que entender que no céu é santidade, é pureza. O céu não entra pecado. E não há negociação para quem peca. A Bíblia diz que o pecado separa o homem e Deus. E que o salário do pecado é a morte. E é morte dupla, é morte espiritual, morte física. Quantas pessoas já foram ceifadas, mergulhadas no trabalho, na prostituição? Quantas pessoas estavam ali em assalto, morreram antes do tempo? Quantas pessoas se embriagaram dirigindo o seu carro, bateu o carro e morreu? Quantas situações, e a humanidade vai passando e achando que isso é normal. As pessoas vão vendo isso, que isso é normal, assalto dentro de casa. Aqui nesse livro, lá em Daniel, no capítulo 4, fala o profeta Oséias dizendo que o Senhor tem uma contenda com a terra, porque o pecado está subindo as suas narinas. Porque naquela época, irmãos, naquela época, 800 anos antes de Cristo, com mais 2.000 anos depois, quase 3.000 anos atrás, o profeta falava que há arrombamento, há homicídios.
Graças a Deus que nós vivemos numa cidade pacata, uma cidade menos agressiva, menos violenta, como muitas cidades são. E as pessoas levam tudo como uma normalidade. O ser humano estão matando ele como se mata um animal, passa por perto dele, a pessoa está morta e ninguém faz nada porque virou normalidade. E infelizmente a tendência dessas coisas são piores, é piorar. A Bíblia diz que um dos sinais do final do tempo era que o amor de muitos esfriaria. Eu lembro quando se tinha uma notícia que alguém morria, havia choro de tudo aquele lado. Hoje em dia é uma coisa simples, normal. As pessoas não tem mais aquele sentimento, o amor está esfriando, não sente mais nada. Nós temos que ter cuidado e é preciso fazer hoje, não é amanhã, a nossa parte de se separar o joio do trigo. Sabemos que é difícil, a Bíblia ensina, haverá esse dia feito pelo Senhor, mas a gente que está na roça, você sabe o que é o joio, você sabe o que é o trigo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: fugir de toda aparência do mal. Fugir de tudo aquilo que parece mal. Às vezes as pessoas usam aquele versículo para que alguém não veja você assim, fuja, ali é para você. Lembre-se, irmãos, que nós temos alma. A alma ela está ligada às nossas emoções. E tudo que é bom para as nossas emoções a gente quer fazer. Tudo que é bom para a nossa alma a gente quer fazer. O pecado é bom. O pecado não é ruim. Só que ele destrói. Ele mata. Ele mata aos poucos. Ele vai destruindo lentamente as pessoas que se mergulham e acham que está tudo certo. O pecado entrou na igreja. O pecado, ele mergulhou nas autoridades. Mas isso tudo é bíblico. Por se multiplicar a iniquidade, a ciência, as coisas iam acontecer. E parece que está tudo normal. Mas eu venho nessa noite no Espírito Santo de Deus acordar esse gigante do chamado para servir a Jesus. Para acordar em você sair daqui em guerra. O meu desejo é que você saia daqui em conflito, em confusão. Meu Deus, é verdade, eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Porque tudo parte de nós. São decisões que nós temos que tomar. O apóstolo Paulo viu isso aqui, irmãos. Ele viu aqui, sabe, e ele entrou em desespero. Os versículos seguintes, deixa eu ver lá do capítulo 5, diz assim, ó, versículo 7. Versículo 8, lemos o 7. Diz assim: pois outrora, antes, ele está falando aqui para os irmãos que estavam lá se envolvendo e sendo engolido pelaquela cidade com esses problemas que eu estou apresentando. Ele estava envolvido, estava ficando quase igual a todo mundo. Então ele diz no 8 assim, ó: pois outrora eras trevas. Um dia você foi trevas da escuridão. Porém, agora sois luz. Quem é luz aqui, diga glória a Deus. Sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Hoje é Santa Ceia. Tem pessoas que precisam se consertar hoje antes da ceia. Porque como filho da luz eu tenho que andar na luz. Não tem como o filho da luz andar na treva. Você não está impedido de tomar a ceia, mas você precisa se arrepender nesta noite. Você tem que clamar ao Senhor, derramar a tua lágrima, gemer e dizer: Senhor, me perdoe. Lava minhas vestimentas. Eu quero participar da ceia. Então ele está dizendo que outrora, tempos atrás, vocês eram trevas. Hoje não são mais trevas. Aqui tem um monte de tochas de fogo. Agora o chamado está enterrado. O chamado está enterrado. Não entendeu. Eu não estou falando de chamado, eu vou repetir. Não é um chamado ministerial. Todos nós somos chamados para um propósito. Nós fomos chamados, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império de trevas para o reino do seu amor, com um propósito. E por que nós viramos as costas para esse chamado? Por que tem pessoas aqui que não sentem mais o que sentia antes? Por que tem irmãos aqui que tinham o dom de profecia e não profetiza mais? Por que tem irmãos aqui que tinham dom de revelação e não vê mais nada? Por que tem irmãos aqui que não oram mais em línguas estranhas? Por
que que tem irmãos aqui que no começo sentiu um arrepio das coisas de Deus, hoje está numa frieza? Acorda esse chamado. É tempo de mudança na sua vida. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Antigamente, os crentes aqui mais antigos, eles sabem. Todo dia tinha um grupo de pessoas dentro do salão da igreja, do templo da igreja em oração. Hoje em dia nós estamos com uma luta. Terça-feira de 12 horas de oração, tem dia que eu fico aqui sozinho. Eu e o Tom vem me ajudar aqui em oração. Aí das 7 horas o Aurélio chega, o pastor Aurélio. Uma carência de oração. Como é que anda sem orar? Como é que vive uma vida espiritual sem oração? Se a oração é o diálogo com Deus, é com Ele que você conversa e diz: Senhor, me ajuda a mudar. É na oração que vem o quebrantamento. É na oração que você confessa pecado. É na oração que você pede pelo filho. É na oração que você pede uma porta de emprego. É na oração que você pede cura. É na oração que você pede experiências com Ele. É na oração que você pede o batismo com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você pediu para ser batizado com o Espírito Santo? Qual foi a última vez? Eu tenho certeza que pelo Espírito de Deus, irmãos, o Senhor está me usando para algumas pessoas aqui. É tempo de você se acordar. Você faz tempo que está fora dos caminhos do Senhor. E Deus quer te trazer de volta, porque Ele não completou o que Ele começou na tua vida. Eu sinto no meu espírito uma dor. Agora você imagina o Senhor Jesus. Pessoas que Ele chamou, que começou dentro daquela unção, daquele chamado, daquele propósito, e está brincando. Não brinque de ser crente, não brinque com o seu chamado. É hora de retorno. É hora de voltar. É hora de voltar para casa. Lembra do filho pródigo lá de Lucas 15? Que ele trocou as maravilhas da casa dele, o bem-estar da casa dele, trazendo para cá. E foi se alimentar das coisas do mundo. Ele foi laçado pelas coisas do mundo. Foi tomado pelas coisas do mundo. Foi enganado pelas más conversações. Foi enganado pelo bem-estar que o pecado traz. Tem pessoas que preferem morrer no pecado do que morrer em servir a Jesus. Porque vir para a igreja é morte, irmãos. Mas só quem faz isso aí são pessoas que acham que a vida é só essa. São poucos os cristãos, estou falando de cristão, que analisa que a vida eterna é maior do que essa vida aqui. Pobre e miserável, diz a Bíblia Sagrada. Aquele que pensa que sua vida é apenas aqui na terra. Matusalém, um homem que viveu quase 1000 anos, mas ele morreu. Moisés, que a gente achava que não vai morrer mais nunca, esse homem aí, com 120 anos ele morreu. Viveu 3 etapas de vida de 40 anos. O tempo está passando. Não tem mais tempo, você não tem mais crédito, vamos dizer assim. Você não tem mais crédito para fazer o que você acha que deve fazer. O Senhor está te chamando. No versículo 9, pode colocar o 9 do mesmo capítulo, diz assim: porque o fruto da luz, o resultado da luz, da vida com Deus, em toda bondade e justiça e verdade. Olha o 10. Agora, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Isso é o desejo de Paulo para a igreja de Éfeso, os irmãos que estavam envolvidos naquela luta do pecado. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Tem muitos, estou falando para cristão nessa noite. Tem muitos cristãos bebendo água amarga. Tem muitos cristãos bebendo água amarga e salobre. Porque está buscando em outras fontes. Está buscando em fontes que não são as fontes que matam a sede. Jesus diz: eu sou a água da vida. Aquele que bebe de mim não terá mais sede. Ele vai assumir que mandará show. Mas tem muita gente bebendo em outras fontes, porque está mais fácil. Está mais fácil. Esse é o maior problema e é o maior pecado. A facilidade que o mundo oferece. Irmãos, as coisas do mundo é muito fácil. E como eu falei, é muito bom. Virar as costas para o mundo é muito bom. A vaidade engole. As coisas boas para a carne é bom demais. É hora de nós mudarmos.
Aqui era uma cidade que vivia mergulhada no pecado. E Deus levanta um homem em cadeias, lá na cadeia, talvez acho que era Roma. Ele manda uma carta alertando o povo. Gente, cuida, acorda esse chamado que você tem. Irmãos, tem pessoas aqui que orou por tanta gente, foi curada, se converteu, casou e continua do mesmo jeito. Você continua do mesmo jeito. As pessoas receberam a palavra, as pessoas mudaram, mas você não foi. Você não acompanhou no mesmo ritmo daquela vida que precisava de Jesus. No versículo 11, diz assim, vamos lá. E não sejais cúmplices, isso é muito sério. Não concorde com esse mundo, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, do inferno, do pecado, das coisas erradas. Não sejais cúmplices. Antes, porém, reprovai-as. Reprovai-as. Diga não para o pecado, diga não para as coisas erradas. Certa vez eu estava num determinado local, numa empresa, e o empresário estava sendo sediado, praticamente forçado pelo sócio a fazer determinada coisa errada. Aí eu falei, mas se você for fazer isso, você está fora dos caminhos do Senhor. Aí ele disse, não pastor, mas é porque esse tipo de negócio, se não fizer assim, não funciona. E aí que está o veneno. E aí que está a chave da morte, de esfriar aquela pessoa que tem um chamado. De repente eu olhava para ele e na minha frente dizia, ó, pastor, eu entendo o que o senhor está falando, mas é um tipo de coisa que se não fizer, a empresa não vai para frente. Sabe qual é a posição da Bíblia? Então não vai para frente. Salomão disse, mais vale um prato de hortaliça do que um prato aí de filé. Mas e essa postura de dizer não para aquilo que é fácil? Dizer não para uma situação daquela ali, e é verdade, a empresa, ó. Mas quanto maior a árvore, maior é o tombo. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos aqui nessa terra, nós vamos colher. Nós vamos colher. Aquilo que nós fizermos de errado aqui, nós vamos colher. Tem muitos pais chorando com filhos presos. Tem muita mãe chorando com filhos presos. Tem muitos filhos que casamentos se separaram. Tem muitas situações. Tem coisas terríveis que ao dia a dia, na construção, na formação daquela família, foi concordando com algumas coisas. É o tempo deles. Tem nada a ver. Quando chega uma certa idade, aquelas criancinhas que você tinha um domínio, agora inverte. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Quantos filhos hoje batem na cara do pai? Quantos são os filhos que batem no rosto da mãe? Quantos são os filhos hoje que tem o pai e a mão aqui, e a mãe aqui na mão? Que não é o filho que faz o que os pais querem, é o contrário, é os pais que fazem o que o filho quer. O apóstolo Paulo, irmãos, ele enxergou tudo isso naquela igreja de Éfeso. E olha que foi 60 anos atrás, 60 anos depois de Cristo, próximo aí de 2000 anos atrás. Um homem que Deus levantou, que Deus acordou para um propósito, no seu chamado, ele entendeu. Porque Paulo um dia ele foi Saulo, nós sabemos. Ele se sentia bem com a autoridade que ele tinha terrena. As autoridades confiavam nele, era um homem de confiança de todas as províncias. Era um homem que todo mundo confiava nele, as autoridades confiavam nele. No dia que ele teve o chamado, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 9, a vida dele mudou. Ele se posicionou e aceitou o seu chamado. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês de coração, por experiência de muitos anos servindo a Jesus. Servir a Deus, vamos trazer uma linguagem bem conhecida, ser crente não é fácil não. Ser crente não é fácil não. Tem jovens aqui que estão passando no vale da sombra da morte, mas também tem homens casados, mulheres casadas, meninas casadas, que estão passando pelo vale da sombra da morte. E ser crente é ser provado a cada 5 segundos. A Bíblia diz, também usando Paulo, que a nossa luta aqui nessa terra, ela não é carnal, não é contra sangue e contra carne, sim no mundo espiritual. Você acha que o nosso inimigo espiritual tem prazer em você ter uma vida com Deus?
Você pode viver 100 anos. Se você não estiver com Deus, de todo jeito você vai e tem que estar com Ele. O inimigo nosso, que a Bíblia chama de Satanás, ele sabe que os dias dele, todos eles são contados. Ele sabe do tamanho da derrota dele, acabou. Ele não tem perdão. E olha que Deus é o Deus da chance, perdoa quantas vezes for preciso. Mas Satanás não. Assim como ele fez na glória, que quando ele desceu de lá, trouxe 30% dos anjos de luz, ele não se conforma e quer levar muitos nos dias de hoje também para onde ele vai. Ele não se conforma e quer derrubar muita gente. Todas as pessoas que sabem do propósito, que sabem do chamado de servir a Deus, que estão caindo, e muitos estão caindo. Olha, irmão, a igreja lá fora da igreja é maior do que a igreja que está aqui dentro. Você pode sair, pegar 10 pessoas aqui que você sair conversando, faz esse teste, faz essa estatística, essa pesquisa. 10, 9 dos 10 já foram da igreja. 9 já entregou sua vida a Jesus um dia, e muitos, não sei te dizer um percentual aí, mas talvez de 10, 6 desceu as águas. Foi chamado, teve um chamado por Deus, entendeu e se afastou. Você acha que de onde vem essa obra? Ô irmãos, lá fora tem profetas, lá fora tem evangelistas, lá fora tem pastores, lá fora tem missionárias, tem esposa de pastores, lá fora tem homens de Deus. Talvez agora o diabo está batendo palma para a igreja, porque as pessoas estão morrendo lá fora e nós não estamos fazendo nada. Meu irmão, a Bíblia diz que há uma alegria no céu por um pecador que se arrependa, e que toda a riqueza do mundo inteiro compraria uma vida. Que valor é esse que nós temos? Quem sou eu? Quem sou eu que Deus manda seu filho para morrer por mim? Jesus não precisava descer aqui para morrer. É como se o pai matou seu filho para que eu tivesse vida. E a gente tem que abrir os nossos olhos, urgente. Talvez o Espírito Santo está falando pessoas aqui que você está com dificuldade de largar aquele pecado. E você sabe que se Jesus vier hoje, você vai ficar. Porque no céu não entra pecado. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele vira as costas para o pecado. Então, meus irmãos, antes, porém, reprovai-as, está escrito ali, o cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Olha o versículo 12, para nós ver o que é que Paulo fala para Éfeso. Ele diz assim, versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, quem é que peca claramente? Peca depois que já está acostumado com o pecado e não sente mais dores. Agora não sente mais aquela dor daquele pecado. Aí peca para todo mundo ver, mas a maioria o pecado é em oculto. Tudo que é errado é em oculto. Então, por que eles fazem em oculto? O só referir, o só eles falar, o só essas pessoas abrir a boca para falar, é vergonha. É vergonha. Meus irmãos, acorda com o teu chamado. Deus te chamou para brilhar, Deus te chamou para a luz. Há poder nas suas palavras. Não aceita essa condição que você está vivendo. É assim mesmo. Não é assim mesmo. Jesus disse, eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. E essa vida abundante não é só dinheiro não, é paz. Tem gente vivendo uma guerra dentro de casa. Tem gente vivendo um inferno dentro de casa. E bota a máscara, vem para a igreja. Não tem coragem de abrir o coração e pedir misericórdia. Vai morrer, está descendo. Está descendo as sepulturas e não tem coragem de dizer, me ajuda. Porque é difícil abrir essa boca e dizer o pecado. É oculto. Porque é difícil reconhecer erros. Por isso que Jesus, quando Ele está dando uma palavra no Sermão do Monte, no capítulo 5 Ele diz, bem-aventurados são aqueles que se humilham, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurado não é aqueles que são humilhados, é aqueles que decidem se humilhar. E quando você conta um pecado seu, você está se humilhando. Você está se diminuindo quem você é. Eu não sou nada, eu sou um trapo de imundícia. Eu sou uma pessoa que precisa do perdão. E hoje à noite, antes da ceia, você precisa tomar essa decisão.
Então, fazem tudo em oculto. E só falar, só se referir, é vergonha. É vergonha. Esse mundo não é para nós. O versículo 13, por favor, diz assim: mas todas as coisas quando reprovadas, aprenda isso, todas as coisas quando são reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Todas se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Será que o Espírito Santo não está falando para morto-vivo aqui? Será que não é isso que Ele quer falar conosco? Quando eu falo falando, irmão, eu não estou dizendo que só é você não, eu também. A palavra fala com a gente. O despertamento é para nós. É feito para mim e para você também. Eu fiz umas anotações aqui que eu achei muito interessante quando eu estava me preparando. Deus faz um apelo e está fazendo nos dias de hoje. Sabe aquele apelo? Por favor, o Senhor, Ele está fazendo um apelo. E para você ouvir esse apelo de Deus na sua vida, se Ele está apelando para você, meu filho, minha filha, existem alguns passos. Primeiro, entender que você é chamado. Não foi uma decisão tua. Entender que você é chamado, que você tem algo Deus tem algo na tua vida. Paulo dá 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, né, como filho. 8 e 9. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Ele diz assim, ó, deixa os meninos colocar lá, ó. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não se esconda, nem do seu encarcerado, que sou eu. Ele estava preso dizendo isso para os irmãos lá. Não se envergonhe. Pelo contrário, participa comigo desse sofrimento. A favor de quem? Do Evangelho. Segundo o poder de Deus. Olha o 9. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Olha o chamado. Nos chamou com uma santa vocação, um santo chamado. Não segundo as nossas obras, porque eu sou bonzinho, porque eu sei falar inglês, porque eu tenho... Não segundo as nossas obras, não porque eu dou esmola, não. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Foi dado para nós, Jesus Cristo. Então, entender o nosso chamado. Depois, o que nós temos que fazer depois que entender? Viver esse chamado. Colocar em prática esse chamado. Viver. 1 Coríntios capítulo 7, coloca aí versículo 20. Depois de eu entender o chamado, eu preciso viver esse chamado. Olha lá, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aqui tem uma mistura dos dons, daquilo que você tem. Mas leva para o chamado de entregar a sua vida a Jesus. Diz assim, ó, cada um permaneça na vocação que você foi chamado. Depois o versículo 21. Foste chamado sendo escravo? Você foi chamado sendo um escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade de hoje aqui na comunidade. Aproveita essa oportunidade de hoje você sair daqui livre. 22. Porque o que foi chamado no Senhor, aqueles que foi chamado por Deus, sendo escravo, que quem não era escravo do pecado, sendo escravo, é liberto do Senhor. Ele é liberto. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Passa a ser chamado de servo de Cristo, que é escravo, né? Agora o 23. Porque preço foste comprados. Teve um preço. Não vos torneis escravo mais de homens. Versículo 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que você foi chamado. E o nosso primeiro chamado é entregar a nossa vida para Jesus. Primeiro chamado é nosso. Nosso é esse. Depois para nós, o apelo de Deus é que a gente ande na luz. Ande na luz. As coisas estão erradas aí dentro, qualquer um peca. Quem não pecou,
joga a primeira pedra. Jesus falou para aquela mulher que adulterou, todos nós. Mas nós não podemos andar com aquilo guardado, porque aquilo ali é trevas, aquilo ali é escuridão. João diz assim no livro de 1 João, no capítulo 2, coloca para mim aí, 1 João no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, ó: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vê o 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Deus quer que a gente ande na luz. Depois que Deus me levou a levar aos irmãos entender o apelo de Deus, o Senhor falou comigo: acorda, leva a palavra de acordar aqueles que estão mortos. Por isso que eu dei esse tema, que é a segunda chamada agora, é o segundo apelo de Deus, é você acordar desse chamado que um dia veio na sua vida. É você levantar a sua cabeça e dizer: não, eu vou agora. E quais são os passos? Primeiro, se separar de tudo aquilo que lhe mata. Se ele falou que está dormindo, eu tenho que me separar espiritualmente para viver. Está escrito ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim, ó: julgai todas as coisas, retende o que é bom. 22. Abstendo-vos de toda forma do mal, deixando todas as coisas erradas. Depois o Senhor diz assim, fala para a igreja, que nós temos que andar, sair desse lado morto e dar sinais vitais que está vivo. Sinais vitais que está vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1, também que é conhecido por nós. Olha o que está escrito lá. Ele diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, isso é um apelo. Eu rogo-vos, irmãos, só falta dizer, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, a vida do dia a dia como cristão. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. É aquela fé inteligente, aquele culto racional, inteligente, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo parte da gente por uma decisão. Eu que decido, pecar ou não. Ah, Senhor, me ajuda a não pecar. Não. A Bíblia diz assim, de que se queixa o homem? Ele se queixa dos seus próprios pecados. É tudo uma decisão. Eu decido hoje não pecar mais. Eu decido hoje não fazer aquilo ali. Eu decido viver uma nova vida. E por último, meu irmão, a Bíblia diz, ensina para nós, que nós temos que andar como um ser vivo no meio dos mortos. Tem que andar num lugar onde há morte. Tem que entrar num lugar onde não existe mais vida, mas demonstrar através daquela palavra viva que está em você, que você está vivo. Você tem que amanhã ir para o trabalho, e aquele coleguinha de trabalho que te perturba, que está te humilhando, ele tem que ver Cristo na tua vida. Não reaja. Uma das ferramentas que o diabo usa é as pessoas reagirem na mesma altura que é reagir, que é machucado. Vem aquela situação, a pessoa entrega na mesma moeda. Inclusive, pessoas da luz, homens e mulheres de Deus, dizem assim, ó: eu não levo desaforo para casa. Jesus levou desaforo para casa. Jesus, irmãos, bateu aqui, ele deu o outro lado. Nós, o cristão, você não tem noção, eu creio que tem também, quem é você. O poder e a autoridade que está na vida do crente. Mas é preciso você acordar do seu chamado. E eu tenho certeza absoluta, eu não tenho a menor dúvida, que o Senhor te trouxe nessa noite. Você que é da comunidade, você que não é, você que está vindo a primeira vez, para dizer para você, e te lembrar daquele chamado. Te lembrar lá atrás. Quero pedir para o pessoal do louvor subir aqui. Lá atrás, quando tudo começou, parecia que era o céu na terra na tua vida. E por que não manifesta isso hoje? O que está acontecendo? Quais foram os valores que foram tirados de você? O que você trocou? Hoje, a preocupação da igreja é que você não se assemelhe ao mundo que você está. Assim como Paulo se preocupou com Éfeso, que mandou aquela carta, ele preso. Que ele percebeu que aquelas pessoas estavam envolvendo, sendo engolida lentamente. É o que nós estamos fazendo hoje. Hoje é culto de Santa Ceia. É uma mistura de uma palavra profética com uma palavra evangelística. É uma palavra de despertamento.
O Senhor quer que você mude de forma que você está vivendo. Eu quero te pedir como igreja se colocar de pé, porque tem pessoas aqui que precisam ser desafiadas a sair do seu lugar e consertar a sua vida. E o melhor conserto que é feito é aquele que é publicamente. Não é aquele que faz de todo jeito, como nós aprendemos aí no oculto, na escuridão. Não, é publicamente.